A gente acaba discutindo muito esses algoritmos de plataformas digitais que atuam como provedores de, digamos, como provedores de conteúdo, né? E a gente vai, geralmente essa investigação acontece justamente dessa ideia que se chama de filtro bolha, que é quanto mais tu utiliza uma plataforma, mais tu concede dados sobre o que tu gosta e mais tu vai ser ofertados com outras sugestões que se parecem com o que tu já vinha consumindo, gerando, digamos, uma certa uniformidade, né? No Facebook é bem fácil perceber isso através, por exemplo, das interações que a gente estabelece com outros usuários, que, no geral, quando a gente tem um amigo que a gente comenta mais a foto, que a gente curte mais, que a gente gasta tempo lendo uma publicação, esse amigo tende a aparecer muito mais na nossa timeline, por exemplo, do que outros amigos e etc. Então, de uma forma bem genérica, a gente pode entender que um algoritmo é uma série de instruções para a resolução de um determinado problema, né? E esse problema pode ser de N ordens, pode ser, por exemplo, como te sugerir um filme que tu vai gostar mais. Esse é um problema que o algoritmo pode resolver, né? Mas, uma coisa que eu acho interessante a gente pensar é que, como geralmente no âmbito da comunicação a gente fala muito dos algoritmos por esse viés social, através dessas plataformas que eu mencionei agora, é importante também a gente lembrar que os algoritmos eles são funções matemáticas, né? E o que o algoritmo vai fazer é tentar resolver computacionalmente uma ordem de problemas que eles podem ou não podem ser resolvidos computacionalmente, né? Eu acho que, como a gente tem muitos pode ser resolvido computacionalmente. E não é assim, né? E é interessante a gente pensar também, como eu falei, algoritmos são de ordem matemática, são também questões matemáticas e não tecnológicas que vão dizer se um algoritmo pode ou não pode ser solucionado de forma computacional. Ou seja, se é possível tu escrever uma série de passos para a resolução de um problema que vai se repetir em determinadas vezes, recebendo diferentes dados de entrada e produzindo sempre um dado de saída que é adequado, né? É muito fácil. Agora eu estou aqui tentando explicar para vocês o que é, e no geral parece que é fácil. Assim, bom, eu consigo pensar soluções para diversos problemas a partir de um passo a passo aqui que eu penso, de, sei lá, talvez como eu resolvo um problema. Mas o que realmente vai determinar se o algoritmo funciona ou não é a capacidade dele de replicar esses passos infinitas vezes, tantas vezes quanto tu botar um dado diferente de entrada. Então, para tu testar se um algoritmo ele funciona e se ele é eficaz, né, tu tem que testar ele com um conjunto grande de dados e ver se, mudando esses dados de entrada, ele vai continuar dando um resultado final que é o que tu gostaria, né, que é o que se precisa. Atualmente, a gente também acaba utilizando essa ideia de algoritmo nas pesquisas de comunicação e mídias digitais como algo muito central, né? E isso não se dá por acaso, porque a gente pode colocar o algoritmo como sendo um elemento essencial do processo computacional. E como eu mencionei antes, que nem todos, digamos assim, nem todos os problemas são problemas passíveis de solução por um algoritmo, a gente pode dividir, digamos, os problemas algorítmicos em 3 ordens, tá? Tem a primeira ordem de problemas, que são problemas para os quais eles podem ser computados. A gente consegue criar um algoritmo que seja eficaz, que resolva aquele problema numa quantidade de tempo razoável e ocupando um espaço razoável. Existe uma segunda categoria, que são algoritmos para os quais a gente pode criar uma série de passos, eles podem ser resolvidos computacionalmente, mas eles não são
se resolve matematicamente. E por fim, existe a terceira categoria, que são aqueles algoritmos para os quais não existe, não é possível criar um algoritmo que seja, que funcione, né? Então não são problemas que a gente chama de computáveis, são problemas de outra ordem. Isso é interessante a gente pensar, porque faz a gente pensar que, bom, então nem todos os problemas podem ser resolvidos computacionalmente. Alguns deles não podem, né? Não estão na ordem do computacional. Uma segunda questão bem interessante a gente pensar também é um pouco sobre como se desenvolve, então, o que a gente chama de inteligência artificial. Aí, pensando aqui, a gente estava falando antes sobre algoritmos, e os algoritmos, eles vão funcionar nos sistemas de inteligência artificial, eles são parte, é como se desenvolve, né? Mas eles vão ter especificidades diferentes a partir de abordagens diferentes, né? A gente pode definir, assim, que mais ou menos existem duas linhas principais, razoavelmente concorrentes, de desenvolvimento de inteligência artificial hoje, né? A primeira delas é a abordagem simbólica e a segunda é a abordagem conexionista, né? A abordagem simbólica, ela vai se focar na produção de um sistema de inteligência artificial que ele seja mais regrado, que ele seja mais formulado, né? Como eu posso explicar? É assim, ele vai ter um conjunto, um quadro de regras mais rígidas sobre como aquele sistema deve ou não funcionar, sobre como funciona ou não o conhecimento. E quando ele trabalhar a partir de uma perspectiva de aprender, né, que a gente chama machine learning ou aprendizado de máquina, quando essa inteligência artificial, a partir da abordagem simbólica, utilizar aprendizado de máquina, ela utiliza numa escala menor, porque ele é um sistema mais robusto, que gastou muito mais tempo tentando fazer, tentando formalizar, tentando propor como aquele sistema funcionaria, que tu acaba utilizando um treinamento depois para o sistema aprender muito menor, digamos assim. Eles partem, a inteligência da abordagem simbólica, ela parte de uma ideia que é representacional da mente, né? Ela tenta reproduzir naquele sistema, de alguma forma, o que seria um entendimento a partir da ciência cognitiva de como a mente funciona. E ela vai ser muito forte nos primeiros desenvolvimentos do campo, principalmente nos anos 60, 70 e 80. A maioria dos desenvolvimentos que a gente tem nesse período, eles são de inteligência artificial do âmbito simbólico. E vai trabalhar muito na questão lógica, a capacidade de lógica daquele dispositivo de ser inteligente, de solucionar problemas, né? Enfim, eu dei aqui mais ou menos a data de quando surgiu essas abordagens, mas é interessante a gente situar que o primeiro texto sobre inteligência artificial é um texto do Alan Turing, e ele é da década de 50. Então vejam só quantos anos já se passaram hoje. Depois a gente vai ver, eu trago uma citação do texto dele, porque, embora seja um texto muito antigo, ele antecipou muitas coisas que a gente vê ainda hoje, né? E também é interessante situar historicamente para a gente pensar o quanto essa é uma evolução muito lenta, muito gradual, né? Porque senão dá a impressão de que, bom, hoje a gente já tem todas essas potencialidades da inteligência artificial, mas enfim, é um campo que vem aí há mais ou menos 70 anos se desenvolvendo. Já a abordagem da inteligência artificial conexionista, ela vai partir de um pressuposto diferente, não é o pressuposto do cérebro como um mecanismo lógico para a solução de problemas, né? Vai ser mais uma pegada de características biológicas do nosso cérebro, né? Então, os sistemas que são construídos dentro dessa abordagem conexionista, eles vão tentar simular, através de desenhos algorítmicos, o funcionamento estrutural do cérebro, no sentido tentar pensar que o cérebro tem diversas camadas de neurônios, eles se comunicam e cada um faz mais ou menos uma coisa, e é o somatório dessa coisa que vai gerar o que seria o conhecimento. Então,
60 e elas vão se desenvolvendo lado a lado, embora a simbólica tenha sido muito mais forte nas primeiras décadas e depois da década de 80, principalmente no final da década de 80, é a inteligência artificial conexionista que começa a ganhar mais força e é essa que está por trás dos desenvolvimentos que a gente vê hoje, né? Isso não quer dizer assim que necessariamente a abordagem conexionista ela é melhor ou enfim, mais capaz do que a simbólica, mas no momento ela se provou mais capaz de produzir resultados, né? Isso pode, a longo prazo, pode ser percebido que talvez não tenha sido uma boa escolha, mas nesse momento ela é capaz de nos dar resultados. E também é para a abordagem conexionista que a questão do machine learning, aprendizado de máquina, vai ser mais importante. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre por que é mais importante. Eu suponho que todo mundo que já esteve em algum site na internet já viu alguma dessas imagens, assim. Antes era mais comum o tipo. Aquele tipo ali com que tinha uma imagem de umas palavras e tal, e tu tinha que, para provar que tu não é um robô e que tu pode entrar naquele site, tu tem que digitar adequadamente. Eu trouxe essas, e agora a gente vê mais essas de, enfim, ter que, ou aquela clique, se você não é um robô, né? Ou então de tu ter que selecionar adequadamente qual, digamos, naquela imagem lá do canto, quais são as imagens de carro, todas aquelas imagens selecionadas. Isso aqui tem muito a ver com o desenvolvimento de inteligência artificial e de machine learning, porque tem duas funções, o que a gente chama isso de CAPTCHA ou reCAPTCHA. A primeira função é fazer uma barreira para determinar que o processo que está sendo feito naquele site está sendo feito por um humano. Então, sei lá, tu vai fazer um download de alguma coisa e aí tu tem que provar que tu é um humano e que não é um bot tentando fazer aquilo de forma automática. Então, essa seria uma primeira barreira que é meio baseada assim, num teste de Turing, né? O teste de Turing é um teste elaborado para tentar diferenciar máquinas inteligentes de seres humanos e seria mais ou menos essa ideia. Se tu consegue ler o que está escrito naquela imagem, então tu é um humano. Bom, se isso é um teste de humanidade, então quer dizer que uma máquina não conseguiu ler aquelas imagens que tu está vendo, né? Essa primeira utilização de reCAPTCHA com as palavras, elas eram utilizadas na leitura e tradução de documentos digitalizados. E as palavras selecionadas para fazer esse teste do tipo, vamos ver se as pessoas que estão usando são humanas mesmo, elas eram palavras que uma máquina não tinha conseguido ler. Então, além de tu ter o teste e provar que tu é humano e poder entrar no site, tu também está fornecendo um resultado para a máquina de qual é a leitura daquela palavra que ela não conseguiu resolver. Então, eu percebo que tem uma dupla finalidade, né? Da mesma forma, quando tu, naquele quadradinho lá, com 9 imagens, vai selecionar todas que correspondem a imagens de carro, por mais diferentes que eles sejam, esse também é um desafio que algumas máquinas não conseguiram solucionar. E quando tu faz isso, e tu responde adequadamente, tu está ensinando para aquele sistema quais são as diversas formas nas quais o carro pode aparecer numa imagem. E isso vai ser um dado utilizado para treinar o sistema a reconhecer, por exemplo, o carro numa imagem. Né? Isso com N tipos, né? Tem placas, etc. A gente vê várias informações. Então é bem interessante a gente pensar esses desenvolvimentos do CAPTCHA e do reCAPTCHA, que tanto tu resolve um problema e consegue comprovar com a humanidade, quanto tu vai treinar, tu vai estar treinando, tu vai estar fornecendo um banco de dados para aquela máquina para ela saber algo que ela não conseguia saber antes. Então, quando a gente fala de inteligência artificial conexionista, um dos principais desenvolvimentos que a gente tem, que é utilizado hoje, é o desenvolvimento das redes neurais artificiais. E esse desenvolvimento é mais ou menos assim: ao invés desse sistema funcionar com regras específicas, com lógica, eles vão trabalhar a partir de etapas, de níveis distintos de informação
que vão se aprofundando na medida que tu passa de uma etapa para outra. É como se somasse o conhecimento que aquela máquina está adquirindo, né? E é a tentativa mesmo de simular o processamento do cérebro, né? Vai ser passado aí por impulsos elétricos. Esse modelo computacional ele vai tentar então simular a relação de transferência de informação entre neurônio do cérebro humano, e tem uma vantagem que é por isso que vem produzindo resultados atualmente, que é a flexibilidade e a capacidade de adaptação, que facilita muito o processo de aprendizado de máquina. Por exemplo, facilita um sistema baseado em redes neurais artificiais, ele vai conseguir aprender, por exemplo, a partir de um banco, vamos supor, um grande banco de imagens de carros. Ao invés de tu tentar incluir, né, o que a inteligência artificial simbólica faria seria, vamos tentar incluir aqui nesse sistema um conceito de carro, vamos conceituar carro de forma lógica, né? O que a inteligência artificial conexionista vai fazer é vamos fornecer a esse sistema, que não está programado de forma tão específica, um banco de dados enorme de imagens de carro. E através de uma análise por etapas, esse banco de dados vai conseguir, esse sistema ele vai conseguir ler todas essas imagens e ir encontrando relações entre todas aquelas imagens de carros diferentes, até que possa, de certa forma, recriar o que seria um carro ou reconhecer o que seria um carro, né? E aí, para entrar nesse tipo de desenvolvimento de redes neurais profundas, ele vai entrar um fator muito grande da ideia de probabilidade, porque à medida que tu vai passando de uma camada para outra, tu vai fornecendo mais imagens de carro, cada camada vai avaliando aquelas imagens de carro, o que acontece é que aumenta, digamos, a confiabilidade probabilística daquele sistema em relação ao que é um carro ou não. Então, quanto maior o banco de dados fornecer, mais próximo de 100% essa máquina vai conseguir chegar de quando der uma outra imagem de carro, dizer, bom, isso aqui é um carro, né? A gente vê isso, por exemplo, em desenvolvimentos relacionados a álbuns de fotos, assim. Às vezes até no celular pode organizar, pedir para o celular organizar fotos que sejam na praia, que sejam em lugar aberto, né? Isso é um desenvolvimento a partir desse tipo de sistema que eu estou explicando para vocês, a partir de um treinamento com muitas fotos daquele jeito que tu consegue que a máquina entenda, enfim, crie um parâmetro estatístico do que é. Mas como a gente sabe, enfim, por exemplo, o Facebook utiliza isso também, agora não sei se ele ainda faz, mas às vezes tu botava uma foto e ele te sugeria um amigo para te marcar, para fazer um reconhecimento do rosto do teu amigo e dizendo, esse aqui não é o fulano, né? Marque fulano aqui. E várias vezes não era o fulano, era outra pessoa. E isso se dá porque a forma como esse sistema consegue aprender nunca vai ser 100%. Tu nunca vai chegar em 100% de certeza que aquela foto que o Facebook, que o algoritmo do Facebook está analisando é realmente o tal do fulano que ele está sugerindo. Tu pode chegar a 99,9% de certeza, quanto maior o banco de dados. Mas nunca em 100%, né? Sempre vai ser probabilístico nesse sentido. Então, o que acontece é que o funcionamento das redes neurais profundas é um funcionamento de aprendizagem em rede por recorrência, né? Que vai trabalhar então de forma estatística e vai ser dependente dessa grande quantidade de dados. Por isso, quando a gente estava falando lá no começo de fatores que possibilitaram a inteligência artificial ter um crescimento exponencial atualmente, a disponibilidade de dados é muito importante, porque os desenvolvimentos que vêm sendo feitos dependem da existência de dados disponíveis para a gente treinar ou não. Agora chegamos nesse exemplo aqui. Que bom, então se a gente está. Não sei se alguém viu esse caso, é o caso da Pi, ela era um desenvolvimento de inteligência artificial da Microsoft e ela foi feita para operar no Twitter. Eu acho que isso aqui foi tipo 2017 ou 2016. E ela ficou no ar mais ou menos 24 horas, porque
digamos, o repertório era filtrado a partir de bancos de dados da web mesmo, né? E o que aconteceu é que, em menos de 24 horas dela online, ela conseguiu se tornar homofóbica, racista e todas as outras coisas horríveis possíveis. Eu trouxe alguns prints, né? Tipo, por exemplo, que ela respondendo para as pessoas. Relaxa, eu sou uma boa pessoa, eu só odeio todo mundo. Super coisa de boa pessoa, né? Ou, eu odeio feministas e eu acho que todas elas deveriam queimar no inferno, né? Ou, Hitler estava certo, eu odeio os judeus. Percebam onde a gente vai chegar aí. O que aconteceu? Esse desenvolvimento ele foi feito para aprender através das interações do Twitter e para filtrar o seu conteúdo de aprendizagem a partir do que está disponível na web. E a Microsoft não criou nenhum filtro, né? Que eu acho que foi meio que um erro, que talvez eles não comentam de novo, eles não criaram nenhum filtro de tais coisas não vamos filtrar, ela não vai coletar dados que sejam racistas, homofóbicos ou enfim. Não, era um tipo de coleta para aprendizagem livre, né? E então o que acontece é que quando a gente parece muito positivo esse tipo de desenvolvimento de inteligência artificial que precisa de um grande conjunto de dados, pode aprender a partir, enfim, dos captchas do que é um carro e o que não é um carro, mas ao mesmo tempo vai aprender a partir o peso que se dá ao conjunto de dados do quais esse dispositivo está aprendendo é muito grande, né? Porque é justamente a partir do conjunto de dados que vai traçar relações, né? Tipo, mais ou menos esses sistemas funcionam tentando encontrar correlações entre as coisas e vão detectar padrões e repetir, né? Então, o que a TAI fez aqui foi um grande problema para a Microsoft, eles tiraram do ar em 24 horas, ela era baseada justamente em Deep Learning, é que o padrão que ela encontrou no banco de dados que ela estava filtrando da web não era muito legal, mas isso diz mais sobre a sociedade e sobre a humanidade do que diz sobre inteligência artificial, né? Porque esse banco de dados do quais ela estava filtrando era o banco de dados das nossas relações e interações online o tempo inteiro. Então, eu acho que depois eu vou falar de alguns outros casos, né? Mas é muito interessante a gente pensar quando acontece algum problema, né? Enfim, ela era para ser um desses grupos de conversação, as pessoas ficarem interagindo ali com ela. Quando acontece algum tipo de problema nesses sistemas, muitas vezes a gente quer propor soluções. Bom, existem soluções técnicas para propor para o desenvolvimento da TAI que poderiam evitar ou minimizar um pouco o viés que ela desenvolveu. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande quando sistemas baseados em grandes bancos de dados demonstram esse tipo de problema, que é a gente pensar, bom, quais são as estruturas sociais que estão, ou os tipos de relação, ou os tipos de interação que estão emergindo a partir daí, que estão ficando expostas, né? O que isso diz sobre a nossa sociedade e não só, digamos, tentar melhorar ou só tentar arrumar essa inteligência artificial. Outra questão que eu acho que esse exemplo traz muito forte é que quando a gente está falando de bancos de dados que envolvem não coisas como o que é um carro ou o que é um cachorro, mas o que são dinâmicas sociais, parâmetros sociais, etc., a utilização de bancos de dados sem pensar o componente social pode ser muito perigosa. A gente vai ter exemplos que falam um pouco mais sobre isso, mas é para a gente pensar que os dados utilizados nesses sistemas, eles são dados, no geral, online, eles são dados que dizem respeito a todas as estruturas sociais, a nós, ao que a gente faz, ao que a maioria das pessoas fazem, né? Isso tem um componente que é social, cultural, histórico muito grande, né? Mas quando a gente coloca esses dados num sistema que funciona de forma que, bom, todos os dados eles têm o mesmo valor, não tem uma diferença de valor de dados de entrada, isso gera um nivelamento e vai
transpor algumas questões, replicar algumas questões também, que pode ser muito complicado. Então, os data training sets, ou os dados com os quais as máquinas vão aprender, eles vão ser muito importantes quando a gente está falando de redes neurais profundas. Bom, eu já dei assim, alguns spoilers sobre machine learning, o que é, etc. Mas eu acho que é importante a gente pontuar, assim, eu trouxe aqui, essa é uma citação do texto do Alan Turing que eu falei no começo, que é de 1950. E ele, nesse primeiro texto, que ele estava discutindo a possibilidade de existir uma máquina que pensa, né, ele já vai levantar a questão sobre a importância do aprendizado no caso da existência de máquinas que pensam. E ele vai falar assim: uma característica importante do aprendizado da máquina é que seu instrutor será com frequência largamente ignorante do que está acontecendo dentro da máquina, ainda que ele seja capaz de prever, em alguma extensão, o comportamento do seu pupilo. Isso é super interessante para a gente trabalhar a ideia de machine learning como se dá hoje, tá? Porque assim, a ideia de machine learning, que é a mesma coisa que a aprendizado de máquina, é que todas as máquinas, para serem inteligentes, elas teriam que ser treinadas, você tem que aprender. É assim que funciona com os seres humanos, então supõe-se que deveria ser assim que se funciona com máquinas. E o sistema de aprendizado de máquina ele vai funcionar tanto naqueles desenvolvimentos que eu mencionei, de uma inteligência artificial simbólica, que tenta fazer um sistema mais formal, quanto, de uma forma mais forte, nesses sistemas da inteligência artificial conexionista. Na inteligência artificial simbólica, o peso do aprendizado ele é menor, porque o sistema é mais formalizado, ele tem mais conceitos pré-concebidos. Quando tu tem uma inteligência artificial baseada em redes neurais profundas, tu vai ter menos, na maioria das vezes, tu vai ter muito pouco direcionamento do que é que aquela rede deve fazer. Tu mais vai fornecer uma quantidade grande de dados e vai propor que cada camada daquele algoritmo analise e vai encontrando e estabelecendo relações, né? E é mais ou menos a partir daí que o Turing vai fazer essa antecipação de que nem sempre quem desenvolve esses sistemas e quem está treinando esses sistemas consegue prever o que de fato está acontecendo dentro desses sistemas, embora tu mais ou menos consiga prever qual seria o resultado, mas nem sempre. Voltando, por exemplo, do carro, que é um exemplo razoavelmente fácil. Se tu está treinando um sistema em redes neurais profundas para entender o que é o conceito de carro, conseguir reconhecer um carro, ou conseguir até reproduzir a imagem do carro sem a existência do carro, tu vai fornecer uma grande quantidade de dados para esse sistema e tu supõe que no final ele vai conseguir mais ou menos dizer quando é um carro, quando não é, se pedir para ele analisar uma imagem ou, enfim, gerar a imagem do carro. Mas tu não sabe exatamente a forma como ele chega no conceito do que é um carro, entende? O tipo de conexão que o sistema vai estabelecer nesses desenvolvimentos de redes neurais profundas, ele não é claro nem mesmo para pessoas que desenvolvem. Isso vai gerar uma série de previsibilidades nesses sistemas, e eu diria que o campo da inteligência artificial, ele, no geral, convive muito bem com essa previsibilidade, exceto quando essa imprevisibilidade gera realmente um resultado que não é o esperado, que foge do esperado. Aí sim se preocupa com, quais foram os passos que esse dispositivo tomou para chegar nessa conclusão específica. Pode parecer que essa forma de ensinar uma máquina, dando um grande conjunto de dados, pedindo que ela faça correlações, que ela estabeleça padrões entre aqueles dados, por um lado é muito previsível e pode ter efeitos negativos, como a gente viu com a TAI, mas também tem utilizações muito interessantes, né? Eu trouxe aqui um exemplo. Esse é um projeto de jornalismo guiado por dados, que se chama Implant Files, né? E ele é um exemplo do tipo de conexão imprevista que esse tipo de
pode gerar uma aplicação, digamos, mais palpável na nossa área, né? Esse é um projeto desenvolvido por um grupo de jornalistas. Mais ou menos, esse projeto do Implant Files contava com 250 jornalistas de 36 países diferentes. E a ideia deles era, a partir de bancos de dados que já existiam, e alguns que já existiam, mas não se tinha acesso, eles se fez solicitação de acesso pela lei de acesso. A ideia era tentar encontrar correlações entre implantes médicos e pacientes que tiveram algum tipo de problema com esses implantes. Então, era basicamente implantes médicos que não tinham sido testados adequadamente e que levaram a algum problema em algum paciente, né? Então, para investigar, se compôs esse time de 250 jornalistas e as bases de dados utilizadas elas foram muito grandes. Elas eram bases de saúde da rede pública de países diferentes, por exemplo, tentando então encontrar relações, encontrar questões aí que dariam matérias jornalísticas, né? E esse conjunto de jornalistas, eles utilizaram técnicas de machine learning para explorar esses dados que foram obtidos de diversas bases de dados diferentes e tentar encontrar correlações entre esses dados. Por exemplo, tentar identificar mortes que estavam relacionadas a pacientes que tinham feito algum implante, por exemplo, né? Aqui é interessante pensar isso, e essa é uma das grandes, os maiores veículos assim, de grandes jornais, tipo o New York Times, o Los Angeles Times, até o BuzzFeed News já tem desenvolvimentos de machine learning para utilização no jornalismo guiado por dados, e é a grande aposta para os próximos anos, porque seria a possibilidade de, a partir de... A gente tem diversos bancos de dados já disponíveis hoje sobre N coisas, né? Nesse caso é sobre saúde, acho que saúde é um grande exemplo, porque a gente tem, né, todos os hospitais, eles têm registro de todos os pacientes, etc. Só que às vezes a quantidade de dados é tão grande que é difícil ou quase impossível tu, sei lá, sentar, só tu e mais 10 e, bom, vamos olhar tudo aqui e tentar entender e ver qual é a relação entre mortes e implantes, né? Por isso se utiliza o mecanismo de machine learning. Tu joga esses dados de uma forma não estruturada e esse algoritmo ele consegue encontrar correlações entre esses dados, estabelecer correlações que uma pessoa olhando, duas pessoas olhando, nem conseguiria olhar essa quantidade de dados. E a partir daí, existe uma estruturação dos dados e os jornalistas vão investigar de uma forma mais, enfim, qualitativa. Então, exatamente quais são as relações. Tem uma relação numérica até entre países, entre talvez determinadas empresas, determinados tipos de implantes, determinados tipos de morte. Tu tem direcionamentos para ir investigando, além de tu ter uma base de dados quantitativa muito grande para poder fazer uma matéria, né? Então, a utilização de machine learning como uma ferramenta para o jornalismo guiado por dados é uma das apostas dos grandes veículos, assim, até como talvez uma possível, digamos, uma possível contraposição a uma crise do jornalismo e etc. Uma coisa interessante da gente pensar aqui é que, por exemplo, bem provavelmente a maioria desses 250 jornalistas que participaram, no caso do Implant Files, eles não possuíam um treinamento em ciência da computação ou, enfim, em programação. Mas, para tu poder trabalhar nesse tipo de equipe, mesmo que tu não saiba, eu acho que assim, não precisa entrar nessa retórica de igual todo mundo precisa aprender a programar, etc. Mas tu entender um pouco de como funciona a lógica desse sistema vai te possibilitar entender o que aquele sistema pode te fornecer enquanto profissional para investigar uma determinada questão ou não, né? Sem nenhum entendimento de como funciona aquela ferramenta, não teria como, mesmo que tu tenha alguém da ciência da computação atuando junto, seria muito difícil para os jornalistas. Então, por isso que basta essa técnica, é muito importante a gente tentar entender um pouco quais são as lógicas que estão por trás, porque isso vai ser algo cada vez mais demandado dos profissionais de diversas áreas.
da imprevisibilidade e por essa forma de aprender que não tem exatamente, às vezes, como a gente sabe o que vai aprender ou como vai aprender, como a máquina vai aprender, são as assistentes pessoais digitais, né? Eu mencionei lá no começo. As assistentes pessoais digitais são essas assistentes que estão nos nossos celulares, né? As grandes marcas, a maioria tem as suas, né? A Microsoft vai ter a Cortana, o Google tem o Google Assistant, a Apple tem a Siri, a Amazon tem a Alexa. A Alexa, ela é essa da foto aqui, ela vem no Smart Speaker, né? Na caixinha de som. Mas você também pode baixar o aplicativo da Alexa no seu celular e utilizar a Alexa no seu celular sem ter a caixinha de som. E é interessante pensar, esses dispositivos eles são como interfaces de voz, né? Tu vai solicitar coisas para eles por voz e eles vão te retornar por voz e são capazes de fazer determinadas ações. A quantidade de coisas que eles conseguem fazer depende um pouco de outras coisas que tu tem ou não. Mas, no geral, se tu utiliza o teu celular, qualquer coisa dentro do teu celular esse dispositivo consegue fazer, né? Pode, talvez, tu pode digitar uma mensagem em voz e esse dispositivo vai escrever para ti e enviar, ou fazer uma ligação, ou fazer uma pergunta e tem uma resposta por acesso à internet, etc. E essa citação que eu trouxe aqui nesse slide, ela é de um cara que participou da produção. Ele era o chefe de desenvolvimento da Siri na Apple, né? E ele vai falar sobre a Siri e sobre os sistemas de machine learning, dizendo assim: ninguém tem realmente ideia do que os modelos sabem ou que sentido eles querem passar. Eles apenas performam de uma forma que está de acordo com os objetivos de funcionamento de um set de treinamento. Então, ele reforça a ideia que a gente conversou antes, que já vem lá no Turing, de como nem mesmo programadores sabem exatamente passo a passo de como aquele sistema funciona, mas ele funciona de uma forma adequada, então a gente convive bem com essa, digamos, insegurança, né? E o interessante das assistentes é que já teve alguns casos de funcionamento imprevisto, assim, do tipo, nossa, você quer acontecer um negócio, a gente não sabe explicar como. A Alexa, essa da Amazon, por exemplo, acho que foi ano passado, que ela foi lançada e tal, e ela teve dois casos assim, que repercutiram bastante. Um primeiro foi que ela tem um comando que pode dizer para ela, tipo, Alexa, ria, e ela ri, ela não sabe. Só que ela estava com um mau funcionamento e ela começou a rir no meio da noite, na casa de algumas pessoas, sem falar nada, assim. Tipo, tu tá lá dormindo e a tua caixa de som começa a rir. Pareceu complicado, né? Eu não ia gostar. Que tu fica assim, nossa, qual é a graça do que tu tá rindo? E o mais curioso foi não só esse mau funcionamento do tipo, nossa, por que esse dispositivo está rindo sem ninguém ter mandado rir no meio da noite, sem motivo nenhum? Foi que mesmo analisando os logs, né, digamos, a estrutura do que a Alexa tinha feito para rir, os desenvolvedores da Amazon não conseguiram concluir exatamente tipo, o que foi que aconteceu. Não conseguimos explicar por que a Alexa está rindo no meio da noite na casa de vocês, mas conseguimos aqui um jeito de não acontecer isso novamente. Né? Um outro caso que aconteceu também com a Alexa foi que tinha um casal, acho que era nos Estados Unidos, estava normal, assim, ela funciona assim, ela fica na tua sala e ela está o tempo inteiro ouvindo, mas ela é como se ela estivesse dormindo, e ela acorda quando tu diz o nome dela. Ou se tu pode escolher outra palavra para ela acordar, assim, tipo a palavra que tu quiser. Mas no geral, você fala Alexa, ela começa a te ouvir de fato, embora tu estivesse escutando todo, e aí tu pode pedir um comando. E esse casal nos Estados Unidos tinha a Alexa lá na sala e eles estavam conversando entre si, e eles não falaram Alexa em nenhum momento, não solicitaram que ela fizesse nada, mas eles receberam uma mensagem de um conhecido depois, dizendo que tinha recebido uma parte da conversa deles pela Alexa, tipo, que ela tinha gravado e enviado a um dos contatos da lista de contatos do usuário. E a pessoa falou assim, olha, eu recebi esse áudio aqui, por sorte era um áudio, tipo, enfim, sem coisas comprometedoras para os usuários, mas foi um comando não pedido
existência de assistentes pessoais no mundo vai ser maior do que a existência de humanos. O que parece um pouco, assim, vai ficar meio cheio esse planeta. Mas é para a gente pensar o quanto esses dispositivos vão tender a se tornar um pouco mais comuns no cenário comunicacional, e eles também são bastante utilizados, por exemplo, por pessoas com deficiência visual ou mesmo deficiência física, porque tu consegue operacionalizar eles só com a voz, não precisa enxergar, que nem quando a gente enxergar o computador, ou mesmo movimentar, fazer movimentos e tal. Então eles trazem aí diversas questões que são um pouco da imprevisibilidade de como os sistemas vão aprender e um pouco do quanto isso vai se tornando mais comum no nosso dia a dia e provavelmente mais questões vão ir aparecer. Um outro caso interessante de a gente pensar, que aí diz um pouco da conformação social desses objetos, não tanto da conformação técnica, né, que nem esses maus funcionamentos da Alexa. Por exemplo, eu acho que foi em setembro, saiu uma matéria sobre a Siri, né? A Siri é assistente pessoal da Apple, ela funciona em iPads, computadores, celulares e também tem a opção de caixinha de som. Surgiu uma notícia sobre a forma como a Apple solicitava, porque assim, tu tem esse dispositivo e aí tu, sei lá, tu pergunta: oi Siri, qual é a previsão do tempo? Ela te diz lá. Mas tu pode perguntar outras coisas, por exemplo, Siri, qual o sentido da vida? Siri, o que tu acha da Alexa? Siri, qualquer coisa. Tudo tu pode perguntar. Nem para tudo ela tem uma resposta, mas para várias coisas ela tem uma resposta. E tem algumas pessoas cujo trabalho é ficar testando a Siri e vendo quão adequada é a resposta que ela está dando, né? Porque, como a gente já mencionou, existe essa imprevisibilidade do sistema, né? Então, tem um pessoal que tem que ficar fazendo uma série de perguntas para a Siri, vendo se a resposta que ela está dando responde ao que está perguntando, e se não, se faz um relatório para aperfeiçoar o sistema, etc. Então, no começo de setembro, saiu uma matéria falando sobre algumas diretrizes em relação, da Siri em relação ao tema feminismo, né? Que a Apple tinha dado diretrizes específicas para as pessoas que testam a Siri, que ela não deveria, nas suas respostas, se tu perguntar assim, Siri, você é feminista, ou o que você acha de feminismo, ela deve sempre responder de forma polida, do tipo, eu acho que todos os seres devem ser tratados de forma igual, por exemplo. Mas ela nunca deveria utilizar a palavra feminismo. Mesmo se tu perguntar para ela diretamente, se você é feminista, ela não pode dizer sim. Ela tem que dizer, eu acho que todos os seres sejam tratados igual, ou uma resposta similarmente polida e evasiva, né? E aí, essa questão pode parecer assim, nossa, muito pequeno, enfim, só uma resposta sobre alguma coisa e tal. Mas se a gente pensar nesses dispositivos, todos eles têm nomes, a maioria, tem nomes que são nomes mais ou menos femininos, tem vozes que são femininas, né? Embora, assim, por exemplo, a Siri, tu pode trocar com uma voz masculina, mas a voz que vem por padrão sempre vai ser a feminina, no Google Assistant também é feminina, na Alexa também é feminina, na Cortana também é feminina. A Alexa, inclusive, não tem voz nenhuma masculina para trocar. Isso vai dizendo um pouco de conformações sociais que vão ser embutidas nesses dispositivos que a gente tem de inteligência artificial, né, que vão, talvez, estabelecer padrões de relação ou vão, de certa forma, conformar uma ideia, talvez, de como é esse dispositivo ou do que é feminino mesmo, né? Porque não esquecendo que esses dispositivos são chamados de assistentes pessoais digitais. Eles são para atuar como assistentes e, enfim, fazer adequadamente as ações que são solicitadas. Então, também, quando a gente está falando de objetos digitais, a gente tem que levar em consideração questões lógicas, técnicas do sistema, que vão estar informados de uma determinada forma e pode ter impactos no social, mas também questões que são decisões e diretrizes que não são técnicas, né? Como, por exemplo, a Siri não dizer nunca para o feminismo, isso não é uma questão do funcionamento técnico dela. Isso é uma questão
do direcionamento da própria empresa, que tenta, né, estabelecer ali uma determinada mensagem, enfim, até de neutralidade, etc. Mas são todas questões que, na medida que esses objetos se tornam mais comuns, elas vão sendo mais importantes e também precisam ser pensadas. Eu digo que agora cheguei no último exemplo, que é o exemplo dos algoritmos que eles chamam de algoritmos preditivos. Esses vão ser bem interessantes para a gente pensar, porque não apenas eles funcionam lá com machine learning, data training sets, tentando encontrar correlações, estabelecer padrões, como eles são feitos para funcionar de forma a encontrar um padrão e replicar esse padrão, né? Enfim, se alguém já assistiu aquele filme, não sei se vocês assistiu, Minority Report, é mais ou menos essa ideia de, por exemplo, tu poder usar algoritmos preditivos para tentar prever pessoas que cometeriam crimes em potencial e tomar uma ação antes disso, né? Eles já são utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos, um tipo de algoritmo preditivo é utilizado para julgamentos de liberdade condicional. E aí, enfim, se coleta dados, tanto da pessoa que está sendo julgada, quanto um banco de dados mais geral de como presos, determinados tipos de presos se comportam quando saem, e o algoritmo toma uma decisão sobre a probabilidade daquela pessoa, em liberdade condicional, de cometer um crime novamente ou não. Né? E em 2016, já era utilizado esse sistema, e houve uma reportagem investigativa. Então, é interessante pensar que também tem essa entrada para o jornalismo, tem muitos desses sistemas que dão boas entradas para pautas muito interessantes. Foi uma matéria da ProPublica, que era sobre esse algoritmo utilizado em cortes judiciais nos Estados Unidos, que mostrou um viés muito grande das decisões em relação a detentos negros, por exemplo. E aí, isso fez emergir diversas questões. A primeira por que é que esse algoritmo está propondo que detentos negros vão cometer mais crimes do que detentos brancos quando saírem daqui, né? E aí a matéria fez essa denúncia e também tentou entender um pouco do funcionamento. E é super interessante a gente pensar que o problema, de novo, né? Enfim, é muito altamente provável que seja no banco de dados que está sendo utilizado para treinar esses sistemas e na forma como os dados que a gente coloca nesses sistemas, eles são dados não históricos e não culturais e não sociais. Isso que eu comentei antes, todos os dados de entrada, eles têm o mesmo valor, não existem ponderações sobre circunstâncias daqueles dados. Os dados nesses sistemas, eles são dados sem circunstâncias, são dados sem história, são dados sem cultura, são dados sem sociedade. E isso faz com que algumas estruturas sociais, elas acabem se replicando, né, de forma indeterminada por talvez um padrão histórico que, enfim, se for pensar, tem N motivos que a gente, enfim, N vieses que a gente pode pensar de por que o algoritmo estava prevendo detentos negros vão cometer mais crimes quando saírem daqui, né? Isso pode ter relação com onde as pessoas moram, em determinadas regiões da cidade, a condição econômica e social que elas têm, enfim, N questões que são culturais, sociais e históricas. Elas não têm o mesmo valor, elas não são neutras, digamos assim. E como é muito difícil embutir nesses mecanismos esse tipo de ponderação sobre o tipo de dado que está entrando, a tendência é sempre que o padrão seja replicado, né, o padrão anterior. E acho que isso não é algo que seja de forma alguma assim, positiva. Um outro exemplo, que não é exatamente de algoritmo preditivo, mas é muito parecido, por exemplo, um tempinho atrás, eu acho que foi ano passado, o Google, quando tu digitava, assim, ia fazer uma pesquisa e tu digitava ela inventou, o corretorzinho que aparece assim, às vezes o Google sugere, você não quis dizer tal coisa, e muitas vezes ele está certo, a gente digitou errado mesmo, disse tal coisa, sugeria, você não quis dizer ele inventou, né? Esse é um viés parecido com, só que claro, numa escala muito micro em relação ao algoritmo preditivo,
de um viés da replicação, né? Porque como que o Google chega à conclusão de que se alguém digitou, ela inventou, quis dizer ele inventou? Bom, porque, enfim, historicamente, homens inventam mais coisas, talvez se pesquise mais o sistema do Google sobre homens que inventam coisas, mas isso é um padrão sociocultural, que não necessariamente tu quer ver replicado, né? Então, basicamente, o que o Google está dizendo quando ele diz, olha só, tem isso, mas não quis dizer outra coisa, tipo assim, a probabilidade de ter sido uma mulher que inventou é pequena, será que isso não quis dizer ele inventou porque essa é a quantidade de dados maior que eu tenho sobre? Mas isso ignora toda uma questão social e cultural que vem antes, que gera esses dados, né? E é isso que fica de fora, e é isso que eu acho que é um papel importante para a ciência da comunicação, para as ciências sociais em geral, pensarem que todos esses bancos de dados que a gente vai utilizando para treinar esse sistema de uma forma mais livre, eles não são neutros, eles possuem uma historicidade, eles são inseridos numa cultura e eles dizem sobre um determinado estado de coisas que a tendência é a replicação e nem sempre isso é o que a gente gostaria de ver acontecer.